Olá! Nessa aula vou demonstrar aqui como é possível criar um jogo top-down 2D utilizando a Unity. Antes de começarmos, primeiramente vamos utilizar alguns assets aqui gratuitos para utilizar como base do nosso jogo. Temos esse aqui, o Top-Down Shooter Tutorial Assets, que está disponível atualmente no itch.io. E também tem esse outro aqui que é o Top-Down Zombie Shooter. Para diferenciar do que foi mostrado na aula presencial, vou utilizar esse aqui como base. Então, para fazer o download dos arquivos necessários, vocês podem acessar aqui esses links e vamos ter acesso a os arquivos compactados gerados a partir deles, nos quais a gente vai extrair, selecionando todos, apertando o botão direito e apertar aqui extrair tudo. Com isso, ele vai gerar várias pastas com os arquivos específicos de cada parte das imagens que vamos necessitar. Então, eu vou mostrar aqui. Vou fazer o mesmo com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e agora aqui o último. Tendo os arquivos extraídos, vamos examinar aqui quais arquivos que podemos utilizar, né? Então vamos entrar nas pastas, scripts, sprites, imagens. Deixa eu visualizar aqui que esse aqui tem. Pronto, isso aqui ele tem um inimigo que é um zumbi e tem um inimigo aqui que é um soldado. Ele também vai ter uma arma aqui, ó, que vai ser tipo uma bazuca. Temos os projetos dele que é tipo um míssil e tem a explosãozinha que acontece quando bate lá nele. Ele também tem as moedinhas e também tem o esquema da mira. Isso aqui é o suficiente para a gente utilizar no nosso projeto. Os outros sprites aqui das outras pastas provavelmente também tem variações nesses arquivos. Então, vamos examinar aqui sprites. Vamos visualizar maiores aqui, com os grandes. Isso, basicamente a mesma coisa. Então vamos usar, só vamos precisar então o que tem na primeira pasta aqui. Vamos voltar para ela. Sprites, imagens. Eu vou pegar aqui agora essa pasta de imagens e vou abrir aqui um projeto da Unity para puxar para dentro. Então, eu estou aqui com o projeto 2D da Unity já aberto. Eu vou criar aqui uma nova pasta na pasta Assets, Create, Folder, Sprites. Essa pasta de sprites aqui, né? Eu estou visualizando em formato de cascata. Eu posso trocar aqui essa pasta para a gente visualizar em formato de layout, para a gente conseguir ver os arquivos internos e puxar aqui para o lado. Então, vou deixar aqui embaixo por enquanto. Cadê? E agora é o seguinte, eu vou pegar aqui, abrir a pasta sprites e vou puxar aquela pasta aqui para dentro. Então, aqui imagens. Pronto, puxei a imagem aqui para dentro, eu posso abrir a pasta. Elas ainda estão sendo visualizadas em cascata. Deixa eu examinar aqui, como a gente pode ver aqui. Duas colunas. Uhum. Pronto, temos os arquivos aqui, ó, que a gente pode ir visualizando. Ele tem aqui o arquivo do um bicho aqui que é meio Frankenstein.
A gente tem o arquivo aqui do soldado e também o arquivo de outro inimigo aqui que é um zumbi. Depois que adicionamos esses arquivos aqui na pasta, a gente vai criar aqui uma nova cena. Eu tenho a cena inicial, eu posso renomear ela aqui para jogo. E a partir dessa cena inicial, eu posso ir puxando já os arquivos que eu vou necessitar aqui, né? A princípio, a gente vai precisar de um objeto que vai se locomover tanto para no eixo horizontal como no eixo vertical, ou seja, no eixo X e no eixo Y. E depois a gente vai ter também alguns elementos aqui de inimigos que vão perseguir ele e um gerenciamento de vida, tanto para o personagem principal e tanto para o inimigo. Então eu venho aqui nas sprites. Vamos pegar aqui o princípio. Vamos começar com o play aqui. Ele está meio pequeno. A, a princípio, talvez para esse tamanho de cena de jogo, fique bom. Vamos testar aqui. Se ele ficar muito miúdo, a gente pode selecionar a imagem aqui dele e mudar aqui as propriedades. Então a gente pode vir aqui, né, seleciona a imagem, vai em Inspector, aperta aqui Open Sprite Editor. A gente pode ver a localização do pivô dele. Vocês podem ver aqui, ó, que a Unity fez um corte automático que vai que pode bagunçar a posição do pivô dele. Então a gente pode ajustar isso aqui. Deixa eu examinar. Então, em vez disso, a gente vai botar aqui automático, em vez de automático, ó, vamos colocar em grid by cell count. A versão 1, né, a gente bota aqui, ele gerenciou agora todo a área da imagem foi coletada aqui e o pivô está centralizado. Então isso a gente vai ter que fazer com todas as imagens. Então vou aplicar aqui e vou ter que selecionar aqui um a um da imagem do personagem para a gente ajustar isso. Slice. Para ser um pouco mais rápido, posso botar aqui do lado e só selecionando aqui e aplicando a transformada. O mesmo que eu vou fazer também com a do zumbi. Deixa eu examinar aqui. Pronto, ajustei o zumbi aqui. Talvez a gente possa se ajustar aqui depois também o do zumbi grande, mas por enquanto não precisa. Vamos só testar aqui. Aí a gente vai organizando aqui, ó, as outras imagens também, para ver se precisa de algum ajuste. A gente tem aqui, cadê? Tem, tem os ícones da arma do personagem, tem alguns botõezinhos aqui. Deixa eu achar aqui onde é que está a bazuca dele. Aqui, ó, ele tem uma sequência de armas aqui diferente. Ele tem essa aqui que é a metralhadora que a gente pode utilizar. Então,
Quando a gente for ajustar a arma, né, a gente quer que ela rotacione no eixo, então vamos ter que mexer aqui no pivô de rotação. Então vamos dizer que eu quero que ela rotacione aqui, ó, nessa parte. Então coloca o ponto para cá, aperta play. Vamos ver aqui a outra arma que ele tem também, que é a bazuca, que tá em um canto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa aqui também, a gente tá aqui. Pronto, achei aqui, ó, a bazuca dele. Play. Isso. Split Detector. O míssil aqui a gente pode deixar no jeito que tá aqui por enquanto, também tá certo. Aí provavelmente esse daqui, ó, o vermelho, seria o tiro dele. Não, deixa eu ver aqui. A bullet, isso aqui também, ó. Então, vamos botar aqui. Ó, a balinha tá pequena, mas resolve aqui. Então vamos pegar aqui a bala. Também morte- o morteiro dele aqui, da bazuca. Vamos adicionar na cena também a bazuca. E aquela outra arma que ele usa aqui. Também vamos usar aqui como base um ponto de mira aqui que vai servir para a gente indicar onde está a mira do mouse relativo ao personagem. E para a gente ter uma base também de referência do inimigo, vamos pegar de novo aqui o zumbi zero, que ele tá o zumbi parado aqui. Vocês podem ver que relativo à câmera, né, do nosso jogo, talvez eles estejam muito pequenos, então a gente pode aumentar aqui um pouquinho mais. A gente pode fazer isso aqui só mexendo na câmera mesmo, para não bagunçar a escala dos pixels aqui do nosso personagem. Então vou vir aqui no My Camera. Deixa eu deixar isso para cá de novo. Ó, My Camera, eu vou mexer aqui ó, no tamanho dela. Ó. Tá 5, eu vou botar para 4. Fazendo isso, ó, o reador ele já está agora com um tamanho mais relativo aqui, melhor. Então, se eu quiser que eu diminua para 3, ó, ele fica até um pouco mais perto. Eu acho que talvez 3 fique melhor para a gente ver o que a gente está fazendo, então vou deixar com base aqui 3 então de tamanho dele. Vou salvar a cena e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui inicialmente é colocar os elementos físicos no nosso personagem, né? Enquanto a gente monta ele. Então a gente tem aqui o do soldado, cadê aqui? Pronto, a gente tem o soldado que vai ser o nosso play. Então vou renomear aqui play. Aí pra a arma dele acompanhar também, né? Eu vou puxar aqui, ó. A Gun aqui. Vai ser a arma 1 para dentro dele. Lembrando que a gente pode sempre deixar aqui, ó, em pivô para a gente saber onde é que está sendo a rotação dos nossos elementos, né? Sem deixar em center, ele vai centralizar sempre o nosso ícone aqui, ó, para o meio da imagem, que seria o centro de massa. Então, o pivô aqui. Agora aqui a arma 1, eu vou puxar aqui, ó, para o local aqui que vai ser o centro dele. E aqui eu posso também ter a arma 2, que vai ser a bazuca que ele pode carregar aqui. Então, vou colocar também aqui próximo ao negócio. Pronto. A princípio aqui vamos fazer o seguinte, eu vou usar como referência a arma 1 aqui. Então vou desligar a arma 2. Pronto, desliguei a arma 2, deixo a arma 1 ligada, deixa eu ver aqui.
Então, vou vir aqui no personagem e vou adicionar a física nele, inicial. Eu vou vir aqui procurar a física 2D, rigid body 2D, vou tirar a dinâmica, tá normal dinâmico, vou colocar a gravidade dele para zero para não cair. E vou adicionar aqui um cápsula colida ou então esfera colida só para a gente ter uma base aqui do corpo dele. Então, vamos ver aqui em física 2D, vou pegar um círculo colorido aqui. Ele está grande, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho desse círculo. Posso mexer aqui no raio. Vou colocar aqui pro raio C02 e vou modificar aqui um pouco a posição dele, porque eu quero que a posição seja um pouco mais baixa aqui. Lembrando que é bom, né, a arma estar perto do centro de massa da colisão para ele não bater quando você for tirar e os tiros baterem no próprio personagem. E tendo isso aqui, vamos ver aqui. Tem a arma direitinho. Eu vou colocar aqui também para um outro colisão nele, que vai ser um colisão do tipo Trigger, que vai ser o Cápsula Collider, só para a gente ter uma referência aqui também. Então, Physics, Cápsula Collider 2D, e esse aqui vai ser do tipo Trigger, que vai servir para a gente contabilizar se os inimigos bateram nele. Vou diminuir aqui um pouco a largura e o tamanho aqui. Pronto. Agora a gente vai ter aqui a arma. A princípio a gente tem ela. Você não vai precisar de física, mas a gente vai ter que colocar também junto com ela a mira, né? Então a gente vai botar a mira aqui dentro do personagem também, renomear o tipo, vai ser aqui mira. Eu posso colocar essa mira aqui centralizada também. E outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é ver qual a posição das layers que esses componentes estão, né? Porque a partir deles, dependendo de como eles estiverem organizados, um vai ficar sobre o outro. Então, vamos aqui, o player, na sprite, vou verificar aqui, a layer está no zero, a mira também está no zero, só que tá bom a gente botar no 1 aqui para ficar mais em cima. Ou então melhor ainda, colocar aqui no. Vou colocar ela no 5 para ficar em cima de tudo. E a arma que vai ser a. Vai vir pro. Então, o play tá no zero. Então vai ser até melhor assim. O plano de fundo talvez seja no zero. Então a gente pode botar o play no 1. O, a mira no 5 e a arma no 2. E agora a gente vai ter também aqui as configurações das balas, né? Então temos aqui os dois tipos de bala que vamos ter. Então vai ter aqui a primeira que vai ser a bala normal. E esse outro aqui vai ser o morteiro. Ou então míssil. É o morteiro mesmo. Pronto, nela aqui também vamos ter que colocar aqui com o componente de física, física 2D, o rigid body, vai ser do tipo estático, e vamos colocar uma colisão aqui também, vai ser do tipo círculo e colido nela. E é legal a gente criar aqui algumas tags, né? A gente tá mexendo já nas munições também, então a gente primeiro aqui tem uma tag ali chamada player, vamos colocar uma tag inimigo. E adicionar mais uma tag aqui que é bala. Pronto, então a bala aqui a gente adiciona a tag bala. O morteiro também a gente coloca como tag bala. Temos esse outro aqui que a gente vai ser nosso inimigo 1. Então vamos trocar aqui inimigo 1. Ele vai receber a tag inimigo. E vamos adicionar também nele aqui alguns componentes de física, né? Então, o física 2D,
O rigid body também, ele está dinâmico, só que a gente tira a gravidade dele e adiciona aqui um físico 2D, o rigid body, aí vem cápsula colida 2D aqui. Ela vai estar normal, vou diminuir aqui só o tamanho da largura dela aqui e a altura para centralizar, para ficar melhor com o tamanho do personagem. Por enquanto podemos salvar. Do jeito que está aqui, né? A gente tem só algumas coisas iniciais, então a gente pode já criar uma pasta também no nosso projeto chamada Prefabs e outra pasta aqui chamada Animations. Os prefabs vão ser componentes já pré-prontos, né, que a gente pode utilizar em outras partes, em outras fases se quisermos. Então, eu vou pegar aqui o player, vou arrastar ele para dentro da parte prefabs. Aí ele virou aqui um componente player. Pode ver que quando é criado um prefab, a cor dele aqui ó, muda, ele fica azul. Isso significa que é um componente que eu posso reutilizar depois em outros elementos também, em outras cenas do jogo. O mesmo aqui a gente vai pegar o inimigo 1, também vou botar aqui nos prefabs, a bala e o nosso morteiro aqui também. Pronto, tendo os prefabs iniciais criados, vamos criar aqui então um script básico para movimentar esse jogador. Então vamos aqui, vamos podemos criar também outras pastas aqui do scripts. Nessa parte clique com o botão direito, create Mondo Behavior Script. Então, eu vou vir aqui e colocar como player. Aí a partir disso ele vai criar um script com um modelo padrão do Unity de uma classe que vai herdar o padrão Mono Behavior, que é o padrão de classes que vai permitir que a gente utilize o script dentro das funções do editor da engine, da Unity. E vamos abrir ele em um editor de código de nossa preferência. A princípio aqui vamos utilizar o JetBeans Rider, que atualmente está sendo bastante útil porque ele tem umas funcionalidades de complemento de código que ajudam a gente a fazer um código de forma mais rápida e consultar a documentação das funções que a gente está utilizando também de forma mais eficiente. Então, a partir de dois cliques aqui, aceita a licença que ele pedir. Pronto, com isso agora aqui temos o nosso primeiro código inicializado. A gente pode ter esses comentários verdes aqui. E para começarmos, podemos colocar um código básico de movimentação do nosso personagem, né? Que vai ser basicamente a gente ter um input de quatro direções, para cima, para baixo, para direita e esquerda. A gente pode vir aqui com if input ponto get
Ó, vocês podem observar aqui, né, que do jeito que tá, o Raiden ainda não está fazendo o complemento do código. Então, isso significa que vocês têm que esperar aqui ele carregar, ó, essas bibliotecas da primeira vez que você abre ele. Caso isso esteja dando erro com vocês também. Então, vamos esperar mais um pouquinho aqui e a gente volta daqui a pouco, quando ele finalizar. Ah, pronto, deu certo aqui agora, ó, vocês podem ver que os comandos estão começando a ser reconhecidos. Então, vamos lá, get key. Ó, eu quero pegar uma chave, né? A princípio, quando eu vou pegar uma tecla do nosso input do teclado, o mouse, a gente tem o get key, a função que vai pegar o estado de uma tecla de forma contínua, enquanto ela estiver sendo pressionada vai ficar positivo. E o get key down vai pegar esse input dessa tecla quando ela for para baixo, e o get key up vai pegar o input dessa tecla quando ela for para cima. Como a gente quer manter o personagem sempre andando enquanto a gente estiver pressionando a tecla, então a gente vai utilizar o get key. Então, get key. Aí ele vai pedir um código dessa tecla. Então, ó, vamos pegar aqui o key code. Ó, o key code ele vai gerar aqui para você. Ó. Opa, lembrando que você tem que deixar sempre maiúsculo aqui, seguindo a documentação que o Rider vai indicando para você. Ó, ele vai ter as teclas, tanto as letras como também os códigos especiais e também inputs do teclado e talvez dos joysticks aqui que você esteja utilizando. Mas por enquanto vamos utilizar aqui só os inputs padrões. Vou primeiro pegar aqui o W, que vai ser para cima. Aí eu vou repetir que é esse mesmo comando mais 3 vezes aqui. Ó. Então vou botar agora aqui ó, a tecla S, que vai ser para baixo. A tecla D, que vai ser para a direita. E a tecla A, que vai ser para a esquerda. Mas só ter o input dessas teclas não vai fazer o nosso personagem se mexer, né? Então vamos ter que também capturar a posição que ele está dentro do plano cartesiano na engine, tanto em X, no eixo X e no eixo Y, ou seja, esses eixos, se a gente voltar para a engine aqui, a gente pode observar, ó, quando a gente clica no player, no Spectre, a gente vai ter esse primeiro elemento aqui, que é o transform. Se eu mexer aqui no eixo X, ó, ele vai incrementar ou decrementar, ó, na horizontal quando eu estou mexendo em X, e quando eu estou mexendo aqui em Y, ele vai incrementar e decrementar o valor da vertical. Então, para a gente mexer no personagem, a gente vai ter que capturar essa variável aqui e fazer a alteração em cima dela. Então, vamos voltar lá para o código. Então, para a gente ter uma velocidade de referência para isso, a gente tem que colocar algumas características básicas do nosso personagem. O play, a princípio, aqui ele é só um script padrão, né? Ele está utilizando orientação objetos, ou seja, não está recebendo informações básicas que são comuns a vários objetos no mesmo jogo. Então, vamos ter que criar um novo script chamado personagem que vai servir tanto para a gente usar como base para os players e para os inimigos. Então, a gente vai vir aqui novamente na engine, vamos criar aqui um script chamado create. O behave script vai ser o script personagem. Já que a gente está criando os scripts aqui, vamos criar também o script do inimigo, só para a gente ter uma base de referência. Inimigo. Ah, ele criou um novo script aqui, só que deu um bugzinho. Vamos renomear aqui para inimigo. Vamos lá, a gente vai abrir os dois scripts que foram criados aqui no editor.
player e o personagem. Ó, o inimigo ficou com o nome errado aqui, ó, pra gente corrigir isso, né? A gente só troca aqui o nome da classe, normalmente para igual do arquivo. Inimigo. Salva, o personagem está aqui e o player. Pode ver aqui, ó, vamos começar do início aqui, ou vamos utilizar como base a classe do personagem. O personagem a princípio não precisa de update. Vamos ver aqui. Eu vou tirar aqui o update start, que como vai ser a classe padrão que vai gerar os outros as outras funções e classes também, não vai precisar dessa aqui. Quem vai ter o start e o update vão ser os próprios inimigos e personagens. Então vou criar aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, o nosso personagem tenha uma velocidade. Então vamos colocar aqui public float velocidade. E então eu vou precisar também de que o nosso personagem tenha vida e energia. Então public int vida e public int a princípio que eu vou colocar aqui a vida do personagem é 10. A energia dele começa como 100. E a velocidade aqui eu vou colocar que começa como 3 aqui. Então 5, pronto. Para manter a coerência utilizando a orientação a objetos, para cada variável dessa aqui eu tenho que ter uma função que faz a leitura e a escrita dela. Então para isso, em vez de utilizar pública aqui, para a gente proteger as variáveis, a gente vai colocar então como privadas. Tendo essas variáveis como privadas, a gente não vai conseguir acessar elas nem ver como elas se comportam na Unity. Então, para isso a gente tem que adicionar um outro comando aqui na frente delas, que é o comando serialized field, que vai ter entre as caixas aqui, ó, serialized field, e vai fazer com que essa variável aqui seja exibida na interface gráfica da Unity. Então, vamos colocar aqui serialized field na frente de cada variável dessa que foi criada. E agora sim eu posso continuar com as funções de leitura e escrita. Então vou colocar aqui, vai ser a public, aí vai ser float, get velocidade. Ó, eu vou retornar a velocidade aqui, ó. Ou para confirmar aqui eu posso colocar até melhor aqui, ó, this ponto velocidade para saber que é a variável que está aqui fora, ó, que eu estou usando. Agora eu vou ver aqui, ó, continuando, eu tenho a função de leitura a variável velocidade, ou seja, eu tenho a função que é tipo pública, ela vai retornar um valor do tipo float, que é o mesmo da velocidade, e eu tenho aqui o cabeçalho da função que vai dizer o nome dela, né, que vou utilizar para chamar para retornar esse valor. Então agora eu vou fazer aqui public void set velocidade e a velocidade que está fora vai receber a velocidade que vai entrar aqui como parâmetro. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, né, para capturar a velocidade, tem agora uma função pública, só que dessa vez que ela retorna do tipo vazio, porque eu vou inserir um dado em vez de ler o que eu tenho dentro. E tem um cabeçalho aqui recebendo uma variável como parâmetro de entrada, que vai ser adicionada a o parâmetro vai ser adicionada a variável que está internamente na função da classe aqui. Aí o mesmo que eu faço com vida e energia. Então, vamos lá. Public int get vida retorno 3 vida. Public void set vida
Aí eu adiciono a vida a variável aqui. Agora o energia public int get energia e public void, opa, void get set energia aqui, set energia. Então tem aqui as de velocidade, a de vida e energia. Pronto, agora com essa classe básica aqui a gente vai herdar essas funções e variáveis para o player e para o inimigo. Então para fazer isso a gente vem aqui, ó, onde tem mono behavior, a gente vai substituir por personagem. Personagem e personagem. No inimigo aqui também. Agora a gente tem isso aqui, então a gente consegue acessar as variáveis internas aqui do personagem. Então eu consigo acessar tanto a velocidade quanto a energia. Então vamos ver aqui. Então para a gente conseguir mover um personagem aqui para cima, para direita, para esquerda, vamos testar como é que fica aqui. Eu vou no player, eu vou selecionar aqui então Game Object, ponto transform, opa, ponto position. Eu posso atribuir aqui essa variável, né, mais new vector 3 e eu quero que ele mova aqui, ó, na posição y. Então aqui eu tenho x, y e isso que eu usei. Então se a gente observar aqui a documentação, ó, a gente vai ver aqui, ó, no vetor como é que está sendo escrito, ó. Que os parâmetros iniciais, né, ele vai pegar os métodos, então vai ser, ó, público x, y e z como entrada. Então eu vou querer mover no y. Então y aqui vai receber get velocidade mais não, vezes o time ponto delta time. Ou seja, o que seria esse time delta time aqui? O time é uma função constância de gerenciamento de tempo interno da Unity e o delta time é quantos o tempo que os frames de atualização da engine utilizam para atualizar a imagem da tela. Com isso a gente tem uma boa referência de tempo de deslocamento entre o nosso personagem e a taxa de atualização das imagens que estão sendo exibidas. Pronto. Agora com isso eu faço aqui o mesmo, só que agora para o S. Então para cima eu estou incrementando e para baixo eu decremento aqui agora. Só mudar o sinal então. O mesmo a gente vai fazer aqui com o de baixo, só que a gente vai mudar agora em vez de utilizar o eixo em Y, a gente vai usar o X. Então vamos lá. E subtrai aqui agora. Então, apertei dele, está indo para direita, então estou acrescentando. Se apertar A, eu estou diminuindo aqui. Então a gente pode voltar aqui na Unity. Vamos até o personagem e adicionamos o script no prefab dele. Então vou pegar aqui o player, vou adicionar aqui.
Pronto, então podemos dar play aqui para ver o resultado. Ó, do jeito que tá aqui, eu consigo mover para um lado por 8, direita e esquerda, para cima e para baixo. Mas aí quando eu bato aqui nos personagens, nas balas, ó, eles estão rotacionando. O que significa isso? É porque a gente faltou travar o eixo da rotação do Z aqui. Então, vamos voltar aos objetos. Selecionar aqui o play de novo. Eu venho aqui agora, ó, no Rigid Body. Eu vou abrir essa função aqui que está escondida, ó, Constraints. E marque Z aqui para ele impedir a rotação. O mesmo que eu faço com o personagem inimigo e também com as munições. Falta o botão adicionar aqui também a física nela. Deixa eu adicionar a física 2D. Rigid Body, estático e tudo certo aqui agora. Aplico o prefab para salvar a alteração. Aqui também eu aplico o prefab para salvar a alteração. Tudo certinho. Agora como damos play novamente, o personagem agora vai bater, ó, não vai rotacionar mais. Agora o próximo passo aqui é a gente fazer com que o personagem vire de um lado para o outro e saber se o personagem está andando ou não. Então, vamos voltar para o script. Vamos pegar aqui algumas coisas. Vamos primeiro aqui, né, pegar algumas variáveis importantes que vamos utilizar. Vai ser a private split render. Depois vai ser a private animator. E vamos criar aqui uma variável private do tipo booleana. Andando. Começar como falsa. E vou criar uma variável do tipo public transform, que vai ser para a gente coletar a posição que a arma está. Então, public transform arma. A gente tem que inicializar essas variáveis aqui, né, no start. Então, split render vai pegar aqui o get component split render, ou seja, eu vou coletar o componente split render da função que tem aqui na Unity. Então, quando vem aqui no Spectre, tem aqui, ó, o split render. Aí essa variável aqui vai ser inicializada no script aqui, assim que ele dá start. O mesmo aqui vai ser com o animator. Só que o animator a gente não tem ainda no nosso objeto, então a gente pode criar aqui, ó. A gente pode vir aqui para inicializar animações, né? Então, Windows, Animation, Animator, para a gente habilitar lento tempo, e depois aqui no Windows, Animation, Animator, para a gente ter a máquina de estados dele. Então, se eu vir aqui no Animation e selecionar o personagem, ele vai aparecer aqui um botão, né, com a parte de Create. Então, eu vou criar aqui uma animação inicial para ele. Então, Create. Vou até a pasta Animation, criar aqui uma pasta chamada Play, para a gente separar as animações, para não ficarem misturadas. E vou criar aqui, vai ser a parada. Ó, ele habilitou a timeline, mas eu vou colocar mais um aqui, vai ser andando. Pronto, então eu tenho parado andando, a animação de parado. Eu posso pegar aqui agora os sprites que a gente tinha mexido aqui anteriormente e configurado. Então vamos aqui para sprites, imagens. Vou procurar aqui onde é que está o personagem.
Aqui ó, tá parado. Parada é só um frame, então vou voltar pra cá. Se eu quiser ver como é que tá a animação, eu aperto esse triângulo aqui do lado da variável pra gente ver a sprite. E agora eu vou aqui no andando, vou pegar todos os frames aqui que são 4 para a gente ter o personagem se movendo. Apertando aqui o play, a gente consegue ver se ele está realmente executando a função. Deixa eu ver aqui, faltou mais alguma coisa aqui. Pronto, vou dar play novamente. Agora sim, ó, temos o frame do personagem se mexendo aqui. Para a gente gerenciar esses frames de animação, né, a gente vem aqui no Animator, a gente vai ver aqui a máquina estado dele. Com a máquina estado a gente vai ter esses frames laranjas aqui. Esses blocos laranjas vão ser a primeira animação vai ser executada e os blocos cinzas são animações secundárias. O bloco verde é de onde inicializou a animação e esse bloco verde mais claro é um frame de animação especial que vai indicar que se qualquer animação for inicializada, você pode puxar daqui até um outro estado de uma animação fora do fluxo principal. Mas a princípio a gente vai precisar só do parado andando. Então, para o ir do parado andando precisa de uma transição aqui. Essas transições são representadas por setas que ligam um bloco entre outro. Então posso apertar o botão direito aqui, ó, vem nesse comando Make Transition e ele vai gerar uma transição aqui do parado para o andando. E eu posso vir aqui também no andando, eu apertar Make Transition e voltar para o parado. Só que do jeito que está aqui, ó, as animações vão constantes. Assim que essa acabar, ela vai para a próxima e assim que essa aqui acabar, ela volta para o parado. Então a gente precisa de uma chave que vai impedir que essas animações fiquem constantemente rodando aqui. Por exemplo, se eu der play agora aqui, ó, o que, é que vai acontecer? Pode ver que o bloco aqui ó, sempre fica passando para um lado para o outro sem nenhuma trava. Então vou precisar de uma variável aqui que vai controlar essa transição. Vou criar aqui então, clicando em parâmetros, aperto em mais. Vou criar aqui uma variável booleana aqui, ó. É separado, andando aqui, andando. Agora é o seguinte, de parado para andando, selecionar transição, que é a setinha que ficou azul. Agora eu posso vir aqui no espectro e visualizar as variáveis de controle. Eu tenho esse tempo aqui, ó, de que acontece de uma animação entre outra. E vou ter também a parte aqui das condições. Eu vou mexer na condição aqui para adicionar a variável. Então, adicionar a condição. Se andando é verdadeiro, então eu vou para andando. E se andando aqui na seta for falso, eu volto para parado. Agora, se eu der play aqui, ó, a gente vai observar o que acontece. Ó, o personagem está parado, se eu apertar aqui, ó, ele vai para andando. Agora essa variável aqui a gente vai ter que controlar ela via script para ter esse resultado. Então, vou desligar aqui por enquanto e vamos voltar para o script. Vamos lá. Então aqui, ó, em qualquer tecla que eu estiver pressionando aqui, então o personagem vai estar andando. Então, vou pegar aqui andando. Vai receber verdadeiro. E mas antes ele tem que começar aqui no update como falso. Começa falso, se tiver uma alteração ele vai para verdadeiro, aí ele ativa aquela variável. Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora também, né, no scripts é fazer com que o personagem vire de um lado para o outro. Então vamos ver aqui. Voltando para Unity, se eu clicar aqui no personagem, eu tenho um parâmetro especial aqui no Spectrum, no Sprite Render, que é o
flip X aqui, ó. Então eu posso rotacionar o personagem de um lado para o outro, ó, apenas mexer nesse parâmetro. Então vamos usar isso também no script para mudar o lado, a direção dele para onde o mouse está apontando. Então vamos para cá. Eu posso pegar aqui então aqui if arma ponto rotation Eulenangle z for maior que menos 90 e a rotação do Eulenangle for menor que 90, então vamos pegar aqui o sprite render flip X vai receber false. Agora o mesmo aqui vamos testar, só que para o outro lado aqui da rotação. Então se o ângulo Z for maior que 90 e for menor que 270, então vou ter que true. Agora com isso aqui a gente vai ter a rotação do personagem, a movimentação dele e a gente vai ter uma animação. Só que para a gente ativar a animação dele a gente tem que acessar o Animator e passar o parâmetro que a gente modificou para ele. Então vamos aqui Animator.setBool, aqui o parâmetro andando. E eu vou passar a variável andando aqui para ele. Agora eu salvo, eu vou dar play aqui. Agora dando play, vamos examinar como é que ficou. Ó, deu um erro aqui por causa da arma que não foi inserida no script. Então a gente vamos aqui voltar no personagem. Temos aqui ó, os parâmetros que foram ativados dependendo do script arma aqui, ó. Então eu vou botar a nossa arma aqui para dentro do personagem para ele pegar a posição dela também. Pronto, agora ó, o personagem anda para um lado e para o outro. A animação ativa quando ele está andando. Ele tem um pequeno atrasinho na animação. Se isso acontecer, você pode vir aqui ó, nas transições e desabilitar esse tempo aqui ó, que ela tem entre uma animação e outra. Agora a gente vai ter aqui ó, a animação direitinho. Ó. Quando está andando, mexe o pé. Mas ainda não está rotacionando. Por que isso está acontecendo? Porque a arma não tem um script que está gerenciando essa rotação. Então vamos lá no script dos personagens criar um script novo que vai ser o script arma. E aproveitando isso também aqui, vamos criar um script chamado bala. Vou aqui abrir o script arma. O script bala. Meu jeito, eu removo esses comentários que não são necessários.
E na arma, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um objeto tipo transform, que vai ser saída do tiro. Ponto public transform. Aí um objeto public em object de bala. E uma variável aqui, float, que é o intervalo de disparo. Então public float intervalo. A princípio aqui vai ser 0. Não, na verdade tem que ser 0,2 aqui. E depois vamos ter aqui uma variável privada que vai ser tempo de disparo. Vamos inicializar também aqui a câmera. Que vai pegar onde que está pulsando o cursor dentro dela. E um game object que vai ser o cursor. Vamos precisar também aqui capturar o sprite render para a gente ter acesso à transformação da imagem do nossa arma. Então, private sprite render. Depois vamos daqui no start inicializar algumas variáveis. Então, câmera, get componente câmera e o sprite render. Vai pegar receber o sprite render. No update, a gente vai ter aqui agora um código que verifica se a rotação está correta aqui da arma. Então, dependendo do lado que o mouse está apontando, ele vai mudar a escala que a arma tá para modificar o lado para onde ela está rotacionando, que é um pouco simular o último código que a gente viu da rotação, né, da sprite do personagem. E vamos ter aqui um código especial que vai fazer um teste de posição relativa para descobrir se a arma está posicionada para o lado certo, baseado em onde está o mouse. Então, vou assinar aqui também. Ou seja, a gente vai ter aqui a distância da câmera com o objeto, para a gente saber onde é que ela está. Deixa eu ver se ficou certo. Tá aqui, câmera. Onde vamos pegar a posição relativa do cursor. E aí, no mouse, depois a gente vai pegar aqui os Eulers ângulos que foram posicionados para descobrir o ângulo que foi gerado em relativo à posição do mouse e o ponto inicial, que é a origem do personagem. Aqui vamos ver qual ângulo que está sendo gerado. Esse aqui a gente pode deixar comentado por enquanto. E depois o mouse aqui, ó, ele vai traçar uma linha de debug até esse ponto. Aí após a gente vem aqui, ó, a gente tem que verificar se a arma foi disparada. Se ela foi disparada, então a gente vem aqui if. Vamos testar o tempo de disparo. Se ele for menor ou igual a 0 e
o input ponto getkey getkey null para ser o input de uma tecla que desceu foi disparada. E essa tecla é do tipo keycode mouse ponto mouse 0. Então ele vai disparar aqui o negócio. Então vou colocar aqui um debug log. A bala foi disparada. Então, e vou criar um novo game object aqui, ó. Que vai ser game object B, que vai ser um novo genérico. Eu vou instantiar aqui, ó, que nem ele está dizendo na documentação. Então vou aqui instantiate choose bala no transform position, transform rotation. Só que aqui, ó, a gente vai usar não a transforma do objeto atual, então vai usar a transformação da saída. Então vamos aqui, saída do tiro. Aqui saída do tiro também. E vamos dizer aqui que as game object. Fazendo isso, ele vai criar um game object por fora do, no, do, do objeto principal que está sendo gerado, a partir do prefab que a gente vai passar como parâmetro lá no script. E depois a gente vai atualizar o tempo de disparo para receber o intervalo de disparo. E depois aqui embaixo a gente vai colocar um if. Se o tempo de disparo for maior que 0, então a gente vai pegar aqui o tempo de disparo e vai reduzir aqui o time delta time. Então vamos fazer um teste aqui como é que tá. Vou aqui, ó, pegar o componente, tem aqui, ó, arma 1. Vou botar a arma para cá. A gente vai ter aqui, ó, alguns objetos. Então vamos ter aqui, ó, a bala. A gente vai pegar o prefab da bala e botar aqui, ó, na bala. O cursor é a mira que eu criei aqui em cima. A série do tiro ainda não foi criada, então vem aqui, ó, vou criar em arma. Aí eu criei aqui um objeto vazio. Vai ser aqui, ó, saída do tiro. A princípio a gente só precisa da transformação aqui para saber a posição que ele está na cena. Eu vou marcar aqui que é a saída do tiro com esse marcador vermelho para saber onde ele está. Então eu posso vir aqui agora, ó, segurar ele e puxar aqui para a ponta da arma. Pronto. Então vamos lá, continuando aqui. Eu tenho a saída do tiro, tenho a arma. Agora eu posso botar a saída do tiro para cá também e selecionar o personagem play e atualizar o prefab. Apply all. Quando eu aperto aqui agora para dar play, vamos ver o que acontece. Opa, deu um erro aqui, vamos examinar o que foi. Ah, o meu personagem aqui não recebeu alguma coisa aqui. Vamos ver, arma 1. Vamos testar de novo aqui. Ah, ele não está encontrando a câmera. Vamos ver o que foi aqui nisso. Ah, sim, você entendeu o que foi. Porque está errado aqui. Na verdade devia ser câmera.
Ponto .my. Que com o câmera ponto .my eu pego a câmera que está ativa na cena. Vamos voltar aqui para o script. Vamos sair para o unit. Agora novamente aqui, damos play, ó. A minha arma está seguindo as balas aqui, ó, e o personagem está andando, ó. Só que as balas aqui estão saindo, elas estão ficando paradas. Porque isso está acontecendo porque a gente não colocou física nas balas, né? Então vamos ajustar essa parte. Então aqui vamos bala. Essas balas aqui eu vou colocar elas como do tipo trigger. Aplicar aqui o apply all. E agora eu tenho que adicionar um script de balas para ela. Então vou puxar aqui o script bala e vamos entrar no jogo aqui também para modificar esses scripts. Para a bala se mover, né, a gente vai definir aqui algumas variáveis também para ela. A gente tem aqui a princípio o private dano, o private velocidade. Então a dano é float e a dano é int, é um inteiro, a velocidade é float. E temos também aqui o render, que vai ser, que vai ser a parte de renderização da nossa bala. Esse render aqui, ele basicamente ele vai servir para a gente saber se a bala está dentro ou não da área da câmera. Porque se ela estiver fora, ela é destruída. Para economizar na memória do nosso jogo. No, vamos criar também aqui umas funções que vão ser public void set dano para a gente ter acesso a essas variáveis e public int get dano. No start a gente vai inicializar o render. E no update aqui a gente vai colocar a função que vai fazer com que a bala se mexa durante o cenário aqui. Então vamos botar aqui transform ponto translate, vai receber velocidade vezes o time delta time, ou seja, ele vai se movimentar aqui, ó, no translate em x de forma constante, seguindo a rotação que a bola está. E vou colocar aqui, ó, para ver se ela está na cena, se não tiver ela de ser destruída, né? Então if mRender é visível, ou seja, se ela não está visível na renderização, então é destrói trees game object, ou seja, vai destruir o game object atual que esse script está rodando. E depois vamos adicionar aqui, ó, um novo componente que vai ser a função de colisão para a gente testar se a bala realmente bateu nos inimigos. Então void on collide enter on aqui, ó, on trigger enter 2D. Vamos pegar aqui essa colisão. Em vez de outra aqui, vamos colocar colisão para ficar mais entendível. Colisão. Então, if colisão ponto game object
Compare tag com inimigo. Então, vou causar dano ao inimigo. Então, eu vou colocar int nova vida vai receber colisão game object, cadê, get componente personagem ponto get vida menos get, opa, get dano. E depois aqui ó, o colisão ponto game object ponto get component personagem ponto set vida vai receber aqui ó, a nova vida, assim atualizando o estado da variável do inimigo quando ele recebe dano. E quando essa bala colidiu com alguma outra coisa, né? Além de sair da cena, eu posso destruir ela. Então, destrói trees game object. Agora vamos testar aqui o que está acontecendo com o personagem. Vou apertar aqui. Pronto, agora eu estou andando. O bicho se mexe aqui, ó, e solta as balas. Opa. Ó, só que as balas ainda não estão se mexendo. Vamos examinar o que foi aqui. No prefab, vamos examinar aqui como é que tá. Tá dando, a velocidade está 1. Vamos ver por que ela não saiu para frente aqui. Ah, sim, é por isso. Porque eu coloquei aqui o script na bala que está na cena. Na verdade, aqui eu tenho que atualizar também, ó. Quando ela está aqui, ó, no prefab. Ó. Por enquanto, os prefab estão sem script, então tem que ser vir aqui no bala. Lembrar de overrides e apply all para ele atualizar o script. Agora, esse daqui que já foi configurado, a gente desliga e pode apertar play aqui. Então agora eu estou andando, ó, tem a mira do personagem e agora as balas estão indo para onde a mira está pegando. Quando... Aí deu um erro aqui, vamos ver o que foi. Ah, pronto, porque ela bateu no inimigo aqui, ó, só que ele viu que o inimigo ainda não tinha o script correspondente, aí deu esse erro. Na próxima etapa dessa aula aqui, a gente faz a parte da animação do inimigo e também adiciona o script nele para ele conseguir receber dano assim que as balas pegam nele também. Até.